20 minutos. Bom dia. Eu pedi para a Jéssica colocar o arquivo, enquanto ela não coloca. Eu vou falar então sobre a inserção da teoria de gênero, da ideologia de gênero no sistema educacional brasileiro. O que nós temos visto ao longo desses 3 últimos anos, principalmente, foi uma tentativa de uma sociedade que se viu durante muito tempo adormecida, talvez sem saber o que estava acontecendo direito, uma tentativa de reação. A palavra reacionária tem sido usada aí tantas vezes, mas nada mais real do que o uso dessa palavra diante do que tem acontecido com relação a essas ideologias. A ideologia de gênero é uma delas, mas são tantas as ideologias que nós temos combatido ao longo desses anos, e combater é algo bom na nossa situação hoje. Significa que a gente sabe que é uma guerra, e aí a gente precisa se armar para essa guerra, né? E uma das armas que nós temos, e talvez a mais poderosa, é o conhecimento, é o saber. E conhecer significa, então, olhar para a realidade tal como ela é e aprender essa realidade. A educação brasileira, ela tem sido alvo de engenharia laboratorial já há muito tempo. Eu sou professora da rede pública estadual, eu dou aula de língua portuguesa, e durante muito tempo nós temos visto como os alunos têm sido ratinhos de laboratório de diversas teorias, e essas teorias, que óbvio, não são toda a verdade, e aquilo que não é toda a verdade, mas parte dela, e essa parte de verdade usada como verdade absoluta, a gente chama de ideologia. É ideologia, sim, porque aquilo que a gente não pode aplicar à realidade, e as pessoas usam como verdade absoluta, é chamado de ideologia. Dizer que uma teoria criada com o intuito de destruição da família é algo que precisa ser inserido na sociedade como verdade absoluta é ideologia, sim. Tá? Então a gente não precisa ter medo de dizer que é ideologia. É preciso dizer que isso é uma meia-verdade, porque a gente sabe que há situações nas quais precisam de intervenções médicas, de intervenções psiquiátricas. Nós temos, inclusive, um amigo psiquiatra que cuida desse tipo de situações, de disforias. Não desrespeita ninguém, e a gente não precisa disso, já bastam eles. A nossa linha é outra. É a busca da verdade, não é? E a gente precisa entender que, embora haja algum tipo de problema, este problema não é a realidade inteira. E a gente precisa tratar a coisa com realidade, olhando a realidade e aplicá-la. Muito bem, a gente viu aqui, os palestrantes já falaram então do John Money, de como o John Money, utilizando o termo gênero, conseguiu destruir a família Heimer. Nós vimos também as explicações históricas de como o termo gênero e a própria ideia de desconstrução familiar foi entrando na sociedade, e vimos também como isso chegou até os países com as próprias conferências da mulher. Teve uma conferência, o Felipe falou sobre isso, Conferência da Mulher, e teve uma conferência sobre natalidade, controle populacional. Foram nessas conferências em que o termo gênero passou a ser usado, embora sem definição alguma. Por que eu volto nisso? Porque a gente está passando por um problema igualzinho, e muitas pessoas, e quase a totalidade das pessoas, não estão olhando para isso, e vai ser o nosso último ponto, que são as bases nacionais comuns curriculares. Nelas
que é o documento que a gente precisa ter no país para regularizar, que já é um problema, a educação brasileira, a ideologia de gênero veio com força dessa vez. E veio com uma força que poucas pessoas estavam acostumadas a ver, porque veio da mesma forma que chegou na Conferência do Cairo de Pequim. Ou seja, a palavra está lá, todo mundo acha que é sinônimo de sexo, mas na verdade não é. Então, as bases hoje são o nosso maior problema na questão educacional. E eu vou falar um pouquinho sobre elas. Pode passar, por favor? Para que a gente não caia na paixão, né, porque a gente precisa tratar a verdade de maneira racional, a gente precisa definir o gênero. E eu uso aqui os próprios ideólogos, os teóricos de gênero para essa definição, que foi, inclusive, a definição usada naquele documento que não vale nada, não tem valor normativo algum, que são os princípios de Yogyakarta. Eles não têm valor algum, viu, gente? É como se a gente sentasse aqui, olha, vamos fazer um documento hoje? Foi um documento do Parlatório Livre da Mesa Redonda de Ideologia de Gênero. E aí, o que o pessoal fez com os documentos de Yogyakarta? Começaram a usar como normativo. Não vale nada. Não vale nada. Com R$2 você ainda não consegue comprar um café. Então, nós temos aí a definição de gênero que os próprios teóricos dão. E o grande problema é o seguinte, embora esses teóricos deem essa definição, as pessoas que militam pelo gênero, elas não a usam por completo. É óbvio. É óbvio. Ninguém vai chegar na sua casa e vai dizer assim, nós vamos fazer uma teoria com o seu filho na escola para ele deixar de acreditar que existe um sexo. E a gente quer que ele seja fluido, porque essa é a teoria, inclusive a teórica mais conhecida do gênero, a Judith Butler, ela usa isso, o gênero fluido. Mais que isso, ela diz que cada pessoa é um gênero, porque esse gênero é reconstruído a partir do próprio desejo. Tá? Isso está no livro dela e eu vou deixar também aqui com vocês sem o menor problema. A gente tem de aprender a usá-los. Né? É chato, é ruim, é enjoativo ler a Butler. Ela é professora de retórica, então é pior ainda. Mas tem de ler, porque a gente precisa usá-los. Os próprios militantes do gênero muitas vezes não conhecem a Butler. Muitas vezes eles não conhecem a própria John Scott, que é uma outra linha do gênero, inclusive, de uma perspectiva pós-crítica. Eles não conhecem, mas nós temos a obrigação de conhecer, porque quem está buscando a verdade somos nós. Então a gente precisa conhecer. A Butler e os outros teóricos de gênero dizem que o gênero, ele é a percepção, uma autopercepção de si mesmo e da própria sexualidade. Ou seja, é subjetivo. E aí a gente vai pensando assim, bom, se é subjetivo, o cara que diz assim, eu me sinto mulher, então eu estou apto a usar o banheiro feminino, como é que você vai provar que não, se é um conceito subjetivo? Você vai brigar com ele de que jeito? É esse o uso que eles estão fazendo. Muito bem. Pode passar, por favor? A Judith Butler, pode dar mais um cliquezinho, por favor? É essa moça, senhora, essa mulher. E no livro dela, chamado Sujeito de Desejo, na página 19, ela diz que toda a obra dela se reduz a utilizar o desejo para derrotar toda e qualquer identidade. No livro da Judith Butler, Problemas de Gênero, ela diz exatamente isso, que a ideia é o seguinte, é a não identidade. Não existe identidade. Que o gênero, na verdade, é uma ferramenta para que você entenda que ninguém tem uma identidade definida. Nós temos algo que é fluido. Nós temos algo que é não ser. Ela quer destruir todo o conceito de identidade, ou seja, o conceito de ser, né, para criar
um outro conceito de não ser. Para Butler e os outros ideólogos de gênero, o gênero é exatamente isso, é o não ser. Ninguém é. Nós somos algo que está por vir continuamente. Então, para isso, é preciso destruir os conceitos, o conceito, ou melhor, perdão, de heteronormatividade. É isso que ela diz, livro Problema de Gênero. Estava de promoção na Saraiva, R$ 29,90. Vocês podem comprar. Está lá, está escrito. Destruir o conceito de heteronormatividade. A primeira coisa que eles querem, na verdade, é começar a colocar no aparato legal, jurídico, todas as outras formas. Então, gente, olha só, se a gente está falando de desejo e a gente está dizendo que o gênero é aquilo que se autopercebe em si mesmo, que a própria sexualidade é uma autopercepção. Não importa se você olha no espelho, vê a realidade, mas não, eu me acho uma árvore. Não é brincadeira. Agora a gente tem uma comunidade de cachorros, mas não são cachorros, são pessoas que se sentem cachorros. No Rio tem o Pequeno Sereio, não tem? Tem, não tem pequeno, mas tem lá. O grande sereio. E aí, você tem um homem que ele, num determinado momento, ele cansou de ser homem, e aí ele se tornou uma mulher, segundo ele, mas depois ele se cansou, agora ele é um dragão. Vocês não viram isso? Isso é verdade. E aí ele diz que ele é o primeiro dragão trans. É isso que abre, é para isso que as portas são abertas. Porque é o seguinte, se você tem uma autopercepção de si mesmo e da própria sexualidade, meu amigo, você pode ser o que você quiser. É por isso que se fala hoje tanto em pansexualidade. André, oi? Tem aquele caso também, daquele pai de família, já viu? Que tem 50 e poucos anos, virou uma menininha de 6 anos. Já viram isso? Procura no YouTube. É verdade. Virou uma menina de 6 anos, foi adotada por uma família. Sim, a filha dele tem um depoimento quando ela diz, quando eu perdi o meu pai para a ideologia de gênero. Depois podem ler. É importante a gente saber disso. Bom, essa então é a teórica mais conhecida sobre a teoria de gênero. A Butler foi a mulher que juntou toda a questão do gênero num trabalho filosófico-político. Porque a gente viu então a teoria do Marx, né? Foi o Jordi que falou? Foi? Pois bem, nós vimos a teoria do Marx, que ele entendeu que toda a fonte de opressão estava na família. Depois nós vimos as próprias feministas radicais, a Firestone, a Millett, dizendo que se toda a opressão estava na família, não adianta só acabar com a opressão sobre o proletariado. Precisava mais, precisava acabar com a opressão sobre a mulher. E se toda a fonte de opressão era a família, a gente precisava destruir, acabar com a família. Aí tem umas outras questões também, principalmente com o avanço da escola de Frankfurt e com um artigo do Horkheimer sobre autoridade e família, na qual ele fala que toda autoridade é construída dentro da família e o homem, ele reproduz essa autoridade na sociedade. Então também é preciso acabar com a família, acabar com a cultura e acabar com a sociedade. Isso é um artigo do próprio Horkheimer e o próprio Lukács fala isso também, de uma destruição da cultura. Pensando nisso e fazendo isso, a gente teve as feministas, elas entenderam que tinha de ser na família. As mais radicais falam, inclusive, de eliminar todas as barreiras da sexualidade, ou seja, a mãe com o filho, o irmão com a irmã, um menor com um mais velho, né? De maneira que se voltasse a uma sexualidade livre, que segundo eles existia, baseados nos estudos do Morgan, que era um antropólogo. Muito bem. Pode passar, por favor. Você passou? Ah, que ótimo, muito bom. A Berenice Bento, ela teve teve um seminário queer, que foi o seminário onde a Butler veio. Eles fizeram esse seminário
E a Butler veio em alguns estados. Um deles foi na Bahia, que ela foi na Universidade Federal, e ela foi em São Paulo. E em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, eles fizeram o primeiro seminário queer da história. E a Berenice Benta, uma socióloga, ela falou sobre a necessidade da luta política. Na verdade, ela discorda disso, né? Uma luta política para usar o termo mulher, usar o termo homossexual. E enquanto a gente está brigando pelas minorias, as minorias estão achando que elas são discriminadas e o gênero vai ajudá-las, elas não conseguem enxergar que os próprios teóricos de gênero sabem que elas não existem. Que elas são só uma massinha de manobra para uma luta política, uma pauta política. Não adianta a gente querer brigar com o pessoal LGBT ou com o pessoal feminista, porque, gente, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, eles não estão enxergando isso. Eles estão sendo manipulados. Como toda ONG, como toda mulher que acha que é feminista porque ela é autônoma, está todo mundo latindo sob as coleiras das fundações dos megacapitalistas. Não tem ninguém ali livre. Livre é aquele que conhece a verdade e decide segui-la. Livre é aquele que faz isso. Elas não são livres. Por mais que elas queiram dizer que estão destruindo o patriarcado, coitadas, esse clichê já virou piada. Por mais que elas queiram dizer isso, elas são manipuladas. Se elas não são as presidentes das associações e das ONGs, elas são idiotas úteis. Pouquíssimas pessoas escolhem o mal pelo mal. A maioria de nós escolhe o mal achando que é um bem. E eu digo para vocês que a maioria delas é desse jeito. É nossa função fazer com que elas saiam dessa prisão. Elas estão latindo sob as coleiras das fundações. É isso que elas estão fazendo. Bom, eu não vou passar o vídeo. Pode passar, por favor. Aí a gente vai entrar na escola. Por que eu vou falar? Por que eu vou falar da escola agora? Porque é o lugar onde eles escolheram para disseminar todo o pensamento que eles querem. Numa breve retrospectiva educacional, Lenin estudando Marx, ele percebeu que existia também, ele fez alguns apontamentos, umas anotações, e percebeu que tinha alguma coisa na escola, que precisava ser feita alguma coisa dentro da escola. E aí fez uns apontamentos, e alguém leu esses apontamentos do Lenin, que foi o Mao Tse Tung. Só que aí um monte de gente boa. E o Mao descobriu lá na China que existia uma questão. Como que as elites eram formadas, como que ninguém conseguia se livrar do poder do imperador, e ele entendeu que a razão disso era na escola. Que era a escola que fazia com que as pessoas continuassem obedientes e não se livrassem do poder do imperador. Além do Mao, junto, na mesma onda, surgiram os filósofos marxistas. E um deles foi o Louis Althusser. O Louis Althusser escreveu um livro sobre a reprodução. E nesse livro, ele identifica que na escola, é a escola que reproduz as divisões de classes na sociedade. É a escola que reproduz, então, o aparato social. É aquilo que é na escola que as pessoas aprendem a ser médicos e outros aprendem a ser operários. É na escola que eles aprendem a ser pais de família e outros aprendem a ser empresários. Junto com o Althusser, o Pierre Bourdieu entendeu o seguinte, numa crítica a Marx, porque Marx não achava que as coisas iam acontecer na educação. Pelo contrário, para Marx, tudo aquilo que não era praxis era ideologia. Não é? Então, o que aconteceu? O Pierre Bourdieu faz uma abordagem, ele faz uma crítica a Marx e diz o seguinte, olha, Marx dizia, ele só criticava o capital econômico. E ele deixou passar o capital cultural. O capital cultural acontece e é produzido dentro da escola.
Então eles entenderam, é na escola que está o problema. O Althusser, inclusive, dizia que deviam fazer várias frentes de revolução nas escolas. André, 20 minutos? Estou acrescentando mais 5. E aí, o que aconteceu? Eles entenderam o problema, sabiam que era na escola que a coisa acontecia, mas ninguém conseguiu a receita de como fazer isso acontecer. Quem conseguiu essa receita, ora vejam, foi um brasileiro. O nome dele, não sei se é muito conhecido, Paulo Freire. E ele juntou toda essa ideia, Lé com Cré, e aí surgiu no Brasil o que a gente chama hoje de pedagogia crítica. A pedagogia crítica tem, aqui no Brasil se chama pedagogia crítica no Brasil, mas nos Estados Unidos é pedagogia revolucionária. Ó, que surpresa. Muito bem. Partindo disso aí, eles começaram a entender que a escola era um lugar privilegiado, é assim que eles chamam, é esse o termo que eles usam, um lugar privilegiado para disseminar a revolução. Mais que isso, eles entenderam que é necessário uma unificação dessa revolução. Como é que você vai ensinar tudo de uma vez para todo mundo, igualmente? Não é? Pode passar, por favor? Pode passar. Esse é o Althusser. Esse é o Louis Althusser. Ele era, vocês sabem, né, que ele assassinou a mulher dele, aí depois a mulher dele ia visitá-lo numa clínica. E aí depois os marxistas quiseram deixar ele um pouco de lado porque não servia, né? É assim que o marxismo funciona. Usa, quando já não serve mais para a revolução, joga. Né? Pois bem, então nós ouvimos aí falar das fundações, falar da ONU e tal. Como que a Butler entra nisso, como que o gênero entra nisso, o que isso tem a ver com a escola. As fundações metacapitalistas, no começo tem-se a ideia de que, como eles eram protestantes, eles faziam de fato um serviço filantrópico e tal. Mas depois a intenção das próprias fundações mudou e eles começaram a promover o que se chama de paz na terra. Essa de fato a nomenclatura que eles dão. Para promover a paz na terra precisariam de alguns estudos, entre eles os estudos comportamentais, para que o homem não mais fizesse guerra. Mais que isso, era necessário reduzir a população. E aí eles começaram com sua jornada de controle populacional, começando efetivamente em 1952 com a criação do Conselho Populacional pelo John Rockefeller. E o John Rockefeller, junto com 26 demógrafos, começou aí uma jornada que eles começaram a chamar de planejamento familiar. Por isso que a gente não deve falar planejamento familiar nunca, porque esse termo é cunhado para falar sobre aborto. Muito bem. As fundações tinham, então, a intenção do controle populacional, de ajudar a diminuir a população da terra. E, inclusive, o próprio John Rockefeller fez com que o governo dos Estados Unidos achasse que isso era um problema dos Estados Unidos, um problema de Estado, e que ele tinha de cuidar disso. Bom, desses 26 demógrafos, desse pessoal todo, tinha um sociólogo que o Felipe tratou aqui, que era o Kingsley Davis, que num artigo que ele fez criticando a estratégia do Conselho Populacional do John Rockefeller, ele dizia o seguinte, que a gente precisava mexer no tecido social. Como que a gente precisava fazer isso? Alterando a complementaridade entre homem e mulher. Fazendo com que a mulher fosse para o mercado de trabalho, emancipar a mulher e que a mulher não tivesse mais o desejo de ser mãe. E aí eu peço que vocês lembrem das frases da Firestone e da Millett, dizendo que a biologia é uma fonte de opressão da mulher. A mulher é presa na sua própria biologia. É isso que as feministas dizem. Então, o Kingsley Davis disse isso. Só que John Rockefeller pensou assim, vocês são loucos, você acha que eu vou chegar e falar, vamos acabar com a complementariedade entre homem e mulher? De jeito nenhum, não vou fazer isso. Mas o Kingsley tinha uma aluna chamada Adrienne Germain, a melhor aluna dele. Essa Adrienne Germain fez o seguinte, no almoço ela convenceu o John Rockefeller a fazer isso.
sentou com ele e falou assim, olha, a questão é a seguinte, esse é o melhor modo, vamos mudar as coisas. Em vez de falar aborto, não vamos falar mais de aborto, vamos falar de saúde sexual e reprodutiva. Não é bonito? É bonito. Não vamos mais falar de destruir a complementaridade entre homem e mulher. Vamos falar de emancipação da mulher. Vamos falar de gênero. Somos todos iguais. Se somos todos iguais, a mulher tem o mesmo direito do homem no mercado de trabalho. Se somos todos iguais, a mulher também não precisa ter filho. E por aí vai, né, gente? Porque daí dá para surgir um monte de outras questões. Ok, a Adrienne convenceu o Rockefeller, as fundações poderiam investir seu rico dinheirinho nisso. De que jeito? Muito bom. A própria Adrienne Germain, numa convenção e numas reuniões que ela teve com ONGs, inclusive a Adrienne Germain passou algum tempo aqui no Brasil, teve um acidente de avião e saiu caminhando e foi até onde ela devia ir. É verdade isso. A biografia dela não sei se ainda tem disponível na internet, mas eu tenho a biografia em PDF e mando para vocês. Ela diz isso. No acidente de avião, não sei se foi no Amazonas, o avião caiu e ela conseguiu sair andando para chegar ao destino dela. A mulher era forte. Não sei quem dava força, mas ela era. E aí, muito bom. 3 minutos. 3, vocês sabem. Mas tá bom, estou terminando, juro. Quase. Deixa falar. E aí, vamos lá. As fundações, então, precisavam fazer com que isso chegassem a todos os países. De que jeito que elas conseguiram fazer isso? A Adrienne Germain juntou tudo isso numa política. Ela era funcionária da Fundação Ford. Ela juntou tudo isso numa política que saiu nos anos 90, um relatório, na verdade não era um relatório, era um projeto, um plano de ação, chamado Saúde Sexual e Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. Como que isso ia chegar nos países? A Adrienne Germain, em reunião com ONGs, com várias ONGs, fez o seguinte, instruiu essas ONGs, e quem pagava essas ONGs, eu digo para vocês, as fundações, óbvio. E essas ONGs começaram, então, nas conferências, a aparelhar a ONU. Aí pode dar um cliquezinho, por favor? Obrigada. Então, foi assim que aconteceu. As fundações pagando as ONGs, essas pessoas foram até a ONU, não como delegados, porque não tinham condições, e começaram a aparelhar a ONU, e a ONU começou a aceitar aquilo que vinha das fundações. Mas, né, olha só, um monte de gente de ONGs ali. Essas ONGs, essas pessoas, convencendo os delegados dos países signatários. Então, de repente, o documento da Ford, uma estratégia para os anos 90, virou um documento que todos os países signatários deveriam seguir. E aí a ONU, com sua mão forte, pressionando os bonitos países. É por isso que em 1989 a Fundação MacArthur veio para cá, para o Brasil, para implantar o aborto. E no seu relatório, tá, no site da Fundação MacArthur, ela fala que gastou 36 milhões de dólares para a implementação do aborto aqui. E quando ela saiu do Brasil, ela fala com o presidente Lula, dizendo: presidente, o Brasil está pronto para legalizar o aborto. O trabalho que nós fizemos foi eficaz. Não foi. Se ferrar. Pois bem, pode passar, por favor? Mais um. Mais um. Pode passar. Muito bom. Aí a gente entra numa outra questão. A Unesco, ela é o braço educacional da ONU. Não pertence à ONU, né? Mas é com a Unesco que os países tratam das questões educacionais. Esse trecho é do Julian Huxley, num livro que ele é um livreto, na verdade, e está no site da Unesco, inclusive, que aí está traduzido, uma tradução livre, né? E ele fala dos propósitos e das filosofias da Unesco. E a filosofia e o propósito da Unesco é a unificação cultural mundial. E a Unesco, tratando de educação, é aquela que vai para os países, trazendo então os seus propósitos, levando, perdão, os seus propósitos. E o que isso tem a ver com a gente? Durante muito tempo, é a Unesco que tem promovido aqui no Brasil os seminários de sexualidade para crianças.
É a Unesco que tem ajudado e promovido a formar professores de educação infantil que vão trabalhar com sexualidade infantil. O que é sexualidade infantil? Quem disse que é o professor que tem que trabalhar com a criança? Desde quando o professor virou pai de 30? Quem disse que não é a família que tem que cuidar disso? A Unesco. Então esse daí, depois, como o Vinícius vai cortar meu tempo, eu vou ler, mas depois vocês pegam aí, tá bom? Pode passar para mim, por favor? Esse daí foi um esqueminha. ONU, Unesco, e olha lá. Aí quem acata tudo que a Unesco fala é o próprio Ministério da Educação. Ah, mas o Ministério é assim, gente, o Ministério tem funcionários, são pessoas, não é um robozinho ou um programa de computador. Não é. Os seminários promovidos aqui no Brasil entre 2011 e 2013 mostram como é que o texto do Plano Nacional de Educação foi formado. Aí, vou dizer para vocês, a gente lá ralando em Brasília, em 2013, dezembro de 2013, foi uma loucura. Porque tinha de votar esse Plano Nacional de Educação, ninguém estava sabendo o que era gênero direito, e a gente chegava nos deputados e muitos tinham boníssima vontade de nos ouvir, tanto que por isso que a gente ganhou. Quando a gente chegou no Senado, também os senadores quiseram nos ouvir, porque até então todo mundo estava achando o seguinte, mas pelo amor de Deus, gênero é sexo. Quando vai se entender a teoria do gênero, não, pelo amor de Deus, se a gente legalizar isso, acabou. Muito bem. Pode passar, por favor? O que é a CONAI? É um Conselho Nacional de Educação. E foi a CONAI que a gente fez o seguinte. Esses daí são os relatórios da Unesco que eles fizeram. O relatório é o final de um seminário que eles fizeram aqui no Brasil. Para a formação de professores em questões de sexualidade. Eu fiz o acesso antes de colocar aí. Está funcionando. Esses documentos estão lá. No site da Unesco, tem uma área no site da Unesco que é só para documentos, são os relatórios que eles escrevem nos países que visitam, e esses relatórios estão disponíveis, tá bom? Pode passar, por favor? Pode passar? Muito bem, aí nós tivemos o Plano Nacional de Educação em 2013, no qual intentava a inserção da ideologia de gênero. Só que o Plano Nacional, ele é legal, ele está dentro da legalidade. Sendo assim, o que estiver nele tem peso igual ao da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então nós lutamos, isso daí pode ir passando, por favor? Olha só, isso daí foi o povo lá, o deputado Diego Garcia também lembra dessa luta, porque estávamos todos lá. Olha isso. E aí a sociedade se manifestou, sabe por quê? Porque os deputados recebiam diariamente inúmeras ligações e e-mails. Os senadores recebiam diariamente inúmeras ligações e e-mails. E aí foi retirado do Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero. Pode passar, por favor? Pode. Isso. Esse daí, na verdade, outras coisas que eu queria falar para vocês, mas pode passar, porque senão o Vinícius corta meu tempo. Aí foi o dia que a Judith Butler veio no Brasil, e foi na Universidade Federal da Bahia, no qual eles fizeram uma performance de gênero. Essa menina, ela, segundo ela, a disforia é o seguinte, ela não é uma mulher, ela é uma mulher búfala. Pode passar, por favor. Isso daí eles assistindo pelados, né? Pornoterrorismo o nome da... Pode passar de novo? Também foi lá na Universidade Federal da Bahia, no mesmo dia da menina búfala. O nome dessa performance é Gordura Trans. Pode passar, por favor? Aí, gente, é o seguinte, é para eu falar das formações de professores. O governo federal investia o dinheiro do CNPq de pesquisas para pessoas pesquisarem sobre gênero, que nem é uma teoria. Que nem é científica, mas é uma das teorias. Olha o quanto que se gasta com isso. Pode passar, por favor? Pode passar? Muito bem. Aí nós chegamos numa questão importantíssima, que é sobre a CONAI e a Unesco.
Existe um documento da própria CONAI e está disponível para a internet, chama Gênero e Educação, no qual eles admitem que, logo após a aprovação do Plano Nacional de Educação sem ideologia de gênero, eles fizeram um documento e foi veiculado pelo Fórum Nacional de Educação, mandando para os estados e municípios que nos planos estaduais e municipais tinha de ter gênero, a despeito da decisão suprema do país. Porque foi o Congresso Nacional que disse não e foi a população que disse não. A CONAI diz que ela é uma instituição democrática que trabalha com o apoio popular. É mentira. Porque se fosse democrática, ela ia ouvir o clamor do povo em todos os 5.000 e tantos municípios do Brasil, nos quais o gênero foi retirado. É mentira. É por causa de gente assim, ó, que saía no seu dia, porque as audiências são durante a semana. É pai, mãe, professor, sei lá mais quem, que foi lá, ó. Isso daí eram as audiências. Pode passar, por favor? Pode ir passando. São as audiências dos planos, ali é o plano distrital, né, em Brasília. E nas cidades, nas quais, inclusive, foi a própria população, nas câmaras municipais, para vencer a ideologia de gênero. Porque ninguém quer o seu filho, uma criança, gente, uma criança ela não tem estrutura de defesa. Ela é refém. E o professor, ele cativa as crianças. Como é que eu quero, dentro de uma escola, na qual o professor, embora esteja com o meu filho, mas ele tem mais 30 para estar de olho, que não conhece o meu filho, conhece aquela criança que está ali todos os dias, mas ele não sabe quem é o meu filho, eu sei. Como é que eu posso permitir que o professor entre naquilo que é meu campo de trabalho, meu campo de vocação? Não é? Pode passar, por favor? Eu juro que eu estou terminando, Denise. Muito bom. Diante de tudo isso, nós temos então os órgãos da educação, a CONAI, e aí nós temos, por obrigação legal, de produzir uma base nacional comum curricular para todo o Brasil, de forma obrigatória. O que aconteceu com as bases? A primeira versão tinha 600, 700 páginas, cheia de groselha. Tinha ideologia de gênero, tinha essa história, a história ocidental é furada, porque na verdade nós somos construídos pela história africana e todo esse blá blá blá. Então vamos tirar a história num viés europeu, isso não está muito certo. Né? O eurocentrismo, eles falam, bem lembrado. E aí teve o pessoal reclamando, não é assim, fomos para a segunda versão da base. Segunda versão da base veio mais reduzida, mas continua a mesma coisa, né? Tiraram inclusive literatura portuguesa dos currículos. Aí vamos fazer a terceira versão. Veio a terceira versão que está aí, e que eles dizem que tem ampla participação popular, mas os pedidos do povo não foram aceitos. Como que tem ampla participação popular? Eles falaram que todo o Brasil vai receber essa base, então todo mundo tem de discutir. Mas aí eles pegam o CNE, o Conselho Nacional de Educação, e faz audiências em 5 regiões do país. Lá em Manaus, nós tivemos uma em Recife, nós tivemos uma em Florianópolis, ontem eu estava na de São Paulo, e a última vai ser em Brasília. Como que é participativo se todos os estados não estão participando? Por que não teve uma no Paraná? Vocês vão usar a mesma base que a gente vai decidir lá em São Paulo? E no Rio de Janeiro? E em Tocantins? E no Pará? Como que é participativo se a gente não está participando? A educação, meus amigos, é hoje o lugar escolhido para a disseminação de ideologia. E se eu, e se você, e se o seu vizinho, e se o seu vereador, e se o seu deputado, e se o seu senador não se levantarem para entender a educação
para entender o que são essas bases. E para entender mais, é preciso dizer isso, para entender que nós temos lá todo o viés marxista na educação, mas que nós também temos grandes empresários bancando essas bases, a gente vai perder. E vai perder o seguinte, o Plano Nacional de Educação, e essas bases vão valer por 10 anos. Em 10 anos, eu temo dizer, não sei se alguém sobrevive a uma educação dessa forma. Uma base centralizadora, sim, porque é obrigatória e detalhada. Por si só, essa base é inconstitucional. O ministro Paulo Renato Souza, em 98, quis implantar uma base assim. Ele conta no livro dele, tá? Isso não é teoria da minha conspiração sozinha. Ele conta no livro dele, o nome do livro é Revolução Gerenciada. Ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso por 8 anos, foi um dos ministros que mais durou no cargo, se eu não me engano. E ele escreveu um livro de como ele implantou essas questões. Então ele conta que ele quis, em 98, fazer uma base unificada obrigatória. E aí surgiu a base e mandou para análise do Conselho Nacional de Educação. Uma das conselheiras, a Guiomar Namo de Mello, ela fez um parecer explicando por que era inconstitucional ter aquilo como obrigatório. Porque era extremamente detalhado e a Constituição e a LDB defendem graus progressivos de autonomia para as escolas, para os professores, para os entes federativos. Aí o que o Paulo Renato Souza fez? Bom, então não, vamos deixar só como eixo. E surgiram os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles são eixos, não são obrigatórios. Nós já temos a base. A base tem 2 ou 3 folhinhas. Está no site do MEC. Eles tentam me dizer que isso não é um currículo, que são só 70%. E que depois, pelo amor de Deus, você tem um currículo detalhado desse para cada ano do ensino fundamental, para cada disciplina. E aí você vem me dizer que não é... Como assim? Quem está dentro de sala de aula sabe. Mais ainda, você tem de tratar de maneira transversal. Ou seja, falar de gênero, falar de sustentabilidade, sei lá mais o que. Eu não tenho tempo de falar de todas as classes verbais, eu vou conseguir falar do gênero, né? É isso que eles querem dizer. Então, é o seguinte, o grande problema dessas bases são essa, a perda de autonomia do professor, porque na verdade está tudo escrito ali, não respeita as regionalidades. Nós temos aí alunos, a própria comunidade indígena tem reclamado, porque peraí, vou ensinar como isso aqui para os meus alunos, né? Então eu só gostaria, eu sei que eu extrapolei bastante, né? Mas tá bom, desculpa. Porque é muita coisa, se eu falasse só um pouquinho, não ia dar pra falar. Então, eu só gostaria que a gente tivesse uma atenção redobrada sobre as bases. Eu já te conheço de outros carnavais, André. Obrigada. Então, assim, a gente precisa de uma atenção redobrada às bases, porque é por elas um sistema unificado, e lembram que eu falei de como eles entenderam a escola como lugar privilegiado para disseminar a revolução? Mas também não fiquem mortos de ódio dos marxistas, tá? Porque eles também estão sendo usados. Porque quem está aí, ó, pagando tudo isso aí, né? Quem está pagando, tá lá as fundações. A grande fundação interessada numa base comum é a Fundação Bill e Melinda Gates, que é quem financiou todo o Common Core nos Estados Unidos. E a base nacional é uma cópia safada do Common Core, que também são cópias de um sistema que foi para o Japão e deu errado. Centralização da educação, centralização de tudo. É ruim, mas a centralização da educação, gente, é o controle total. Né? Então, prestem atenção, escrevam para os seus deputados, escrevam para os vereadores, peçam audiências públicas sobre as bases, estudem as bases. Vejam lá as tantas 16 e tantas menções de gênero que tem na base e comparem com o que estava em Pequim e no Cairo. É igual. É igual, é enganação. Eles querem fazer com que a gente engula isso e eles estão muito nervosos. Estão muito nervosos porque de todos os países o Brasil é o único que tem se levantado antes de cair. Eles estão nervosos, então eles estão enfiando gênero no Fantástico, na Malhação, sei lá mais em onde. Não vai. Criança Esperança. A Criança Esperança, ela era do Unicef e depois em 2004 passou para a Unesco. Quem promove a Criança Esperança é a Unesco. Então, né? Pode passar, por favor? Legal que a Criança Esperança, eles pregam a vida da criança de tarde
e à noite passa o Caco Barcelos falando de aborto. Pois é, e não dá chance para quem tem a verdade falar, não é? Porque o aborto é uma realidade. Mas também é real a criança que morre, né? Então, vamos lá. Aí a gente fala o seguinte, todo mundo fala que escuta a voz do povo. A voz do povo diz ideologia de gênero, não. A voz do povo diz, meu filho foi doer. Olha isso aí. Vocês acham que isso é pouco? Isso daí foi lá em São Paulo, nosso PME. Esse daí foi em Belo Horizonte, que a gente destruiu a ideologia de gênero. Pode passar, por favor. Muito bem, eu quero agradecer a vocês, 1000 perdões pelo tempo extrapolado, mas não deixem de falar com os vereadores, não deixem de falar com os deputados. A gente precisa tirar do Conselho Nacional de Educação a prerrogativa de dizer o que é que essas bases vão ter, porque isso tem que ser discutido pelos que representam o povo. E aqueles que representam o povo estão no Congresso Nacional. Vamos pedir para que os nossos deputados, para que eles peçam. A gente precisa discutir as bases na casa do povo. E não num órgão do executivo que diz que ouve o povo, mas nega qualquer uma das nossas sugestões, tá bom? É a família que vai decidir e os nossos deputados e senadores e vereadores são eles que vão nos representar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, André. Muito obrigado pela presença novamente no Parlamento.